Ele fez uma escolha que parecia inofensiva, mas a verdade veio como um soco. O cruzeiro era LGBTQIA+. O que era para ser uma festa virou um confronto com tudo que ele escondeu por anos. O que aconteceu a bordo foi um choque, um sentimento reprimido, uma verdade nua e um amor que exigiria coragem. A revelação custaria mais do que o valor da passagem, custaria a paz da sua rotina. Meu nome é Leandro, tenho 34 anos, sou editor de vídeo e moro sozinho em São Paulo. Para quem olha de fora, minha vida é simples. Trabalho, academia, um ou outro rolê com amigos. Nada demais. Mas o que ninguém sabe é o quanto eu escondo de mim mesmo. Durante anos, finjo não sentir o que sinto. Finjo que aquele beijo com meu melhor amigo foi um acidente, que a falta de namoros é escolha, que meu coração está em pausa. Mas a verdade é outra. E tudo começou a mudar com um clique. Literalmente. Comprei o cruzeiro. Vai ser nossa fuga da rotina, disse Rafael, meu melhor amigo de longa data, vibrando por mensagem. Ele sempre teve esse jeito impulsivo. E eu sempre topei. Desde o curso de filmagem onde nos conhecemos, passamos 7 anos dividindo piadas internas, viagens improvisadas, confissões sóbrias e álcool misturado com silêncios perigosos. Entre nós, existia algo não dito. Um tipo de compaixão disfarçada, um afeto que atravessava a fronteira da amizade, mas que, por medo, a gente nunca nomeou. Quando ele disse que comprou a viagem, confiei. Transferi o valor sem ver detalhes. Vai ser ótimo, Leandro. Sol, praia, gente bonita. Ele prometeu. Não era o pacote que me animava. Era a chance de estar com ele, sem distrações. O embarque foi numa sexta. Navio saindo do Porto de Santos, rumando para o sul do país. A bordo, bandeiras coloridas decoravam os corredores. Achei que fosse marketing moderninho. Até que li o panfleto de atividades. Casamento simbólico entre casais do mesmo sexo, desfile de fantasias drag, oficina de danças inclusivas. Parei. Li de novo. Rafael, isso aqui é um cruzeiro LGBT. Ele arregalou os olhos. Sério? Eu só cliquei na promoção do site. Juro. Ficamos mudos. Depois ele riu, tentando quebrar o gelo. Bom, agora vamos ter que representar. Representar? Tipo, fingir que somos um casal. Vai ser mais fácil do que explicar. Tentei rir também. Mas dentro de mim, o coração bateu forte. Porque para mim, fingir nunca foi tão real. Nos dias seguintes, ele entrou no personagem com uma naturalidade assustadora. Nos apresentava como o casal paulista mais discreto do navio. Me chamava de amor na frente dos outros. Me abraçava mais do que o necessário. Comecei a me perder entre o teatro e o desejo. Participamos de uma dinâmica para casais. Qual a sobremesa favorita dele? Qual o filme que mais viram juntos? Acertamos tudo. Porque, mesmo não sendo um casal, sempre estivemos juntos em tudo. As mentiras funcionaram porque tinham raízes em verdades escondidas. Numa noite, sentados no convés, ele me olhou de um jeito diferente. Você já pensou se a gente não estivesse fingindo? Demorei a responder. Penso nisso todos os dias. Ele não respondeu. Só segurou minha mão. E ali, com o vento cortando o silêncio, eu soube. A mentira do cruzeiro estava revelando a verdade que a vida tentou esconder. Começou com um olhar. Não qualquer um, foi um daqueles que atravessam. Rafael e eu já estávamos nesse jogo há dias. Gestos curtos, toques distraídos, palavras com duplo sentido. Mas naquela noite, na piscina do convés superior, ele me encarou por tempo demais. Você já se imaginou vivendo algo com outro homem? Soltou sem rodeios. Aquilo me travou. A pergunta, apesar de dita com naturalidade, vinha carregada de tudo que a gente evitava. Respirei fundo e respondi. Já. Mas nunca levei adiante. Não tive coragem. Ele encostou o copo na boca, mas não bebeu. A luz da piscina refletia nos olhos dele. Eu também. E acho que essa viagem tá bagunçando tudo aqui, disse apontando pro peito. Silêncio. Na manhã seguinte, tudo parecia igual.
café da manhã no refeitório, atividades diurnas. Mas dentro de mim, as coisas estavam longe de normais. Rafael agia como se nada tivesse acontecido, e isso me confundia mais. Estávamos numa espécie de limbo entre o que foi dito e o que não se podia mais ignorar. Durante a tarde, rolou uma oficina de dança para casais. Evitei o convite. Fui para o deck mais vazio e fiquei observando o mar. Queria distância, mas ele apareceu lá. Fugindo de mim? Perguntou. Fugindo de mim mesmo. Ele se sentou ao meu lado. Ficamos uns bons minutos sem falar. A gente não precisa ter medo. Não agora. A viagem pode ser só isso, um teste, um espaço seguro, disse ele. E depois da viagem, a gente volta a fingir? Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem resposta pronta. À noite, teve uma festa temática. Não queríamos ir, mas acabamos descendo. Muita cor, casais de mãos dadas, música animada. Parecia impossível não se contaminar por aquilo. Quando o DJ anunciou o momento dos casais e acenderam luzes nas pistas, Rafael me puxou. Vamos dançar, só uma música. Deixei. Dançamos. Primeiro distante. Depois, os corpos se aproximaram. Ele colocou as mãos na minha cintura. Eu segurei os ombros dele. Não falamos nada. Quando a música terminou, não soltamos. E aí ele falou. Tô cansado de fingir. Mesmo. Não é mais sobre os outros. É sobre o que eu não quero mais esconder de mim. Ficamos ali, ainda juntos. Depois caminhamos pelo corredor de volta à cabine. Ninguém falou muito. Mas naquela madrugada, dividimos a mesma cama. Não por desejo, por necessidade de não estar longe. Dormimos de conchinha, abraçados como quem diz, me protege, mas não me solta. No dia seguinte, Rafael estava estranho. Evitava contato visual. Durante o café, quase não falou. Eu também evitei pressionar. Até que, no meio da tarde, ele me puxou para um canto. A gente precisa conversar. Concordei. Eu tô com medo, Leandro. Medo de sentir demais. Medo de não saber o que fazer com isso. Medo de magoar alguém. Medo de te magoar. Eu também tenho. Mas ficar calado não vai nos proteger. Você quer isso? Quero o que for verdade. Mesmo que doa. Ele me olhou fundo. Os olhos brilhavam. Depois desviou o olhar. Naquela noite, não dançamos. Não participamos de nada. Ficamos na cabine, conversando, contando histórias antigas, rindo de memórias. Aos poucos, o clima foi voltando, e no meio de uma dessas conversas, ele encostou a testa na minha e disse: a parte mais difícil não é amar você. É aceitar que eu também preciso ser amado. Fechei os olhos, segurei as mãos dele, e naquele instante, tudo estava claro. Ali, naquele navio, duas vidas estavam se transformando. Não sabíamos o que viria, mas sabíamos que não dava mais para voltar ao que éramos. O dia amanheceu abafado. Mesmo com a brisa do mar, havia algo denso no ar. Rafael saiu cedo da cabine, sem dizer muito. Eu permaneci ali por mais de 1 hora, olhando para o teto, sentindo meu peito vibrar de perguntas. Será que aquilo tinha sido só um surto emocional? Será que ele tinha se arrependido? Desci para o café e não o vi. Fui para o deck, andei pelos corredores, participei de uma atividade solo só para tentar distração. Nada adiantava. Quando finalmente encontrei Rafael, ele estava sentado perto da piscina, de fones no ouvido, com um semblante indecifrável. Me aproximei sem fazer barulho. Ele notou e tirou os fones. Não sorriu. A gente precisa conversar de novo, disse ele. Assenti, mas meu estômago virou. Leandro, eu fui covarde, me escondi de novo. Eu pensei que seria fácil deixar rolar, mas eu tô noivo. As palavras caíram como pedra. Me faltou ar por alguns segundos. Você tá brincando? Eu ia terminar. Ia mesmo. A gente tava mal faz tempo. Essa viagem era uma espécie de último suspiro. Mas aí você... Ele engasgou. Você me fez sentir coisas que eu não sentia há anos. Só que agora não sei mais o que é certo. Certo? Repeti, quase rindo de dor.
O certo é mentir para mim, dormir comigo e depois sumir. Você acha justo isso? Não, ele gritou baixo. Eu tô perdido. Mas isso aqui com você nunca foi brincadeira. Virei o rosto. O mar parecia zombar da minha fragilidade. Eu não sou seu experimento emocional, Rafael. Ou você fica, ou me deixa ir. Ele se calou. Levantou, deu 2 passos, voltou. Olhou nos meus olhos como se procurasse uma saída. Me dá até o final da viagem. Eu preciso resolver isso comigo mesmo. Mas eu preciso tentar. Não prometo esperar, respondi. Mas prometo ser honesto. Comigo. Nos dias seguintes, nos afastamos. Almoçávamos em horários diferentes. Evitávamos as mesmas áreas. Eu sentia falta, claro, do toque, da presença, das conversas. Mas acima de tudo, sentia falta da verdade. Foi no 4º dia que tudo virou. Rafael me chamou para caminhar no convés à noite. O céu estava limpo, e o som do mar era quase terapêutico. Caminhamos lado a lado por minutos, até que ele parou. Eu terminei. Liguei para ela hoje à tarde. Disse tudo. Eu gelei. Tudo. Tudo. Inclusive sobre você. E ela chorou. Disse que já sabia. Que só esperava eu assumir. E agora? Tô leve. Com medo, mas leve. Nos sentamos perto da proa. Ele segurou minha mão com força, como quem segura um náufrago. Isso aqui ainda te assusta? Perguntei. Menos do que fingir que não te amo. Silêncio. Profundo. Honesto. Pela primeira vez. Sem peso, sem máscara. Então vamos parar de fugir, disse. E ele me beijou. Não como da primeira vez, escondido atrás de desculpas, mas como alguém que, enfim, decidiu viver. O 4º dia começou com a ilusão da paz. Rafael acordou primeiro, sentou-se na beira da cama e ficou um tempo em silêncio. Quando me viu abrir os olhos, forçou um sorriso. Dormiu bem? Assenti. Mas a verdade era que minha mente tinha passado a noite tentando costurar os pedaços que ele deixara soltos. Descemos para o café. Conversamos pouco. As palavras entre a gente pareciam estar se reorganizando. Quando voltamos para a cabine, Rafael disse que queria passar um tempo sozinho. Não expliquei, não perguntei. Respeitei. Mas dentro de mim, o alerta soava alto. Ao longo da manhã, fiquei na área da piscina. Pensei em nadar, mas preferi apenas observar o movimento. Vários casais espalhados pelos espreguiçadeiras, risadas, toques, carinhos públicos. A maioria nem ligava para olhares. O amor ali parecia confortável. Viver o que se sentia parecia simples. Pensei em nós. E pensei em como, mesmo depois de tudo, ainda havia medo. Medo dele. Medo meu. Medo de um mundo fora daquele navio que ainda não aceitava com tanta leveza o que a gente se tornava. Rafael apareceu perto da hora do almoço. Estava com o rosto fechado, como quem vinha de um campo de batalha interno. Sentou-se ao meu lado e disse: Leandro, eu fui covarde hoje de manhã. Fugi de novo. Mas não é por falta de sentimento. É por excesso. Você precisa decidir se vai continuar lutando contra isso ou se vai viver. Ele passou a mão pelo rosto. Olhou ao redor. Eu quero viver. Mas não sei como sair dessa armadura. Quebre ela. Não precisa fazer barulho. Só começa. Fomos almoçar juntos. Conversamos sobre o passado. Relembramos o curso onde nos conhecemos, as viagens malucas que fizemos. Aos poucos, Rafael parecia voltar. Mais inteiro, menos defensivo. À tarde, fomos convidados a participar de uma mesa redonda sobre relacionamentos e descobertas. Era opcional, mas decidimos ouvir. As histórias dos outros nos tocaram. Gente que se assumiu aos 50, casais que superaram o preconceito das famílias, jovens que fugiram de casa, mas reconstruíram vínculos anos depois. Aceitei. Na pista, giramos entre os outros pares. Ninguém olhava para ninguém com julgamento. Era tudo celebração. No meio da terceira música, ele parou. Tirou a máscara. Eu quero que vejam meu rosto. Eu quero que vejam quem está comigo. Foi como se o mundo parasse por segundos. Me senti exposto.
mas não com medo, com orgulho, e ele me puxou para mais perto. Depois da festa, caminhamos pelo convés. O mar escuro, a luz das estrelas e um silêncio que dizia tudo. Quando esse navio encostar, tudo muda, ele disse. Sim, mas não precisa ser o fim. E se for difícil, então a gente enfrenta, mas com verdade. Ele me abraçou, firme, com as duas mãos como quem segura o mundo. Nos dias seguintes, entre uma atividade e outra, trocávamos gestos que não exigiam legenda. Um toque, um sorriso, um apoio. Começávamos a nos reconhecer fora do rótulo, fora da hesitação. Na última noite, nos sentamos lado a lado na proa do navio. Ninguém mais ali. Apenas nós, o mar e o som distante de uma música que tocava no salão. Eu já tive muitos medos, ele disse, mas nenhum deles foi tão injusto quanto o de amar você. Olhei para ele com os olhos úmidos. Então escolhe o contrário do medo. Ele respirou fundo. Eu escolho você. E me beijou. Sem urgência, sem medo. Um beijo que selava não um final feliz, mas um início possível. Nos 2 dias seguintes, vivemos algo próximo da normalidade. Curtimos a piscina, jantamos juntos, fomos ao stand-up comedy que acontecia no teatro do navio. E rimos. Rimos muito. Mas o medo ainda pairava, como uma nuvem prestes a chover. Na última noite antes do desembarque, teve a festa de encerramento. Muitos foram fantasiados. Rafael apareceu com uma máscara simples, mas com os olhos brilhando como nunca. Me concede essa dança? Perguntou, brincando. Achei que você não fosse pedir. Na pista, nos misturamos entre os outros casais. Mas ao contrário das noites anteriores, aquela dança tinha algo de despedida. E não era só da viagem. Ao fim da música, ele me puxou para o canto. Eu não sei o que vai ser da gente quando voltarmos. Mas eu não quero que isso termine aqui. Então não termine. E se lá fora for mais difícil? Que seja. O que não pode é ser mentira. Ele assentiu. Me abraçou forte. E no ouvido disse: Obrigado por não ter desistido de mim. O navio atracou no Porto de Santos antes das 7 da manhã. A brisa que entrava pela janela da cabine trazia consigo uma estranha sensação de fim. Mas não era o fim do que vivemos. Era o fim do que fingimos não viver. Rafael e eu arrumamos nossas malas em silêncio. Não havia tensão, mas havia cuidado. Como se qualquer palavra fora do lugar pudesse desmoronar o que começamos a construir. Na saída do navio, ele segurou minha mão discretamente. Entre os passageiros, ninguém parecia reparar. Mas para mim, aquele gesto era o maior ato de coragem que ele já havia feito. No carro, a caminho de São Paulo, conversamos pouco. Trânsito leve, rádio tocando baixo e o sol começando a subir. Quando estacionamos na frente do meu prédio, ele desligou o carro e ficou um tempo com as mãos no volante. Leandro, essa semana foi tudo que eu não esperava e tudo que eu precisava. Para mim também. Eu quero continuar isso, fora do navio, fora do contexto protegido. Mas preciso ser sincero. Tenho medo das reações, da minha família, dos amigos. Ninguém disse que seria fácil, mas eu prefiro um amor difícil do que uma mentira confortável. Ele sorriu e me beijou. Não com pressa, não com insegurança, mas como quem, finalmente, sabia o que estava fazendo. Nos dias que seguiram, a vida voltou ao ritmo normal. Trabalho, mensagens, compromissos, mas algo em mim havia mudado. As mensagens dele também, mais frequentes, mais cuidadosas. Passei no lugar que me lembrou você. Tô com saudade da nossa cabine. Aos poucos, fomos nos vendo. Um café aqui, um jantar ali. Sem pressa, sem expectativa, mas com vontade. Vontade de continuar. Um dia, sentados num banco da Praça Buenos Aires, Rafael me olhou com aquele mesmo olhar da noite do cruzeiro. Você acha que a gente já pode chamar isso de namoro? Sorri. Eu acho que a gente não precisa chamar de nada. Basta não parar de viver. Ele segurou minha mão. Pela primeira vez, à luz do dia, no meio da cidade.
Então vamos viver. E vivemos. Apresentamos um ao outro nossas versões mais sinceras. Falamos sobre o medo, sobre o desejo, sobre a culpa. Rimos das inseguranças. Choramos pelas coragens que demoraram a chegar. Alguns amigos se afastaram. Outros se aproximaram mais ainda. A família dele demorou a entender. A minha abraçou de imediato. E entre acertos e tropeços, fomos aprendendo. Tem dias em que ele acorda mais fechado. Outros em que me surpreende com um bilhete na porta. Ainda estamos nos descobrindo. Ainda somos dois homens tentando desconstruir 7 anos de silêncio. Mas agora fazemos isso juntos. Hoje, quando ouço alguém dizendo que um erro pode levar ao desastre, lembro de nós. Um cruzeiro comprado por engano. Uma mentira necessária. Uma coragem que veio do improvável. E penso, às vezes, o erro é o caminho mais honesto que a vida encontra para nos fazer descobrir a verdade.